Bom dia! Antes da gente sentar, vamos fazer uma rápida oração. Eu sei que a gente acabou de orar pela nossa família, mas enquanto eu estava lá embaixo, o Espírito Santo encheu meu coração com uma oração. Só um minutinho. E eu queria que antes da gente começar exatamente esse momento, eu quero que você coloque as mãos sobre a sua cabeça. Sabe por quê? Essa é uma palavra que o Espírito Santo de Deus me deu no Misbatom do ano passado. Você acredita? E esse ano ele disse, é essa que você vai dizer. Eu estava bem ali, ajoelhada num sábado à noite do Misbatom, chorando. E naquele dia, o Espírito Santo disse para mim, filha, você pode gerar um filho para mim? Será que você pode gerar um filho para mim? E em lágrimas eu disse, claro que eu posso. Meu Deus, isso é sobrenatural, é lindo. E disse, sim Deus, eu quero, eu recebo. Pastor, hoje nós vamos falar de filhos físicos também. Mas eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça. Porque nessa manhã o Espírito Santo, ele tem um banquete para ser servido. E nós não podemos deixar que Satanás permita que a gente literalmente racionalize as palavras. Talvez você chegou aqui e a tua semana eu sei lá como é que foi. Mas nessa manhã eu quero que se você conecte agora com o céu. Porque a Bíblia diz tudo o que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. E nessa manhã você vai dizer, Deus, eu me apresento como tua filha. Eu estou disposta. Se de fato você está. Ontem foi belíssimo, meu Deus, eu me emocionei. Eu disse obrigada, Senhor, porque como se eu estivesse lá em cima. Eu me emocionei demais ao ver minha cunhada recebendo aquela palavra que seria buscada como Davi. A minha outra cunhadinha, que eu chamo ela de irmã mais nova. E duas meninas que andam comigo, representando aquela juventude. Eu conheço a Samara há 10 anos e quando eu vi a minha mãe tocando o ventre dela, eu disse, Deus, obrigada. Mas nessa manhã, Deus está perguntando se pode usar você. Essa pergunta me foi feita em joelhos ano passado. Qual seria a tua resposta se Deus pedisse a você, gere algo para mim? Então nessa manhã eu quero que você com autoridade diga, eu me consagro. Eu me apresento diante do Senhor para que se cumpra em mim o teu querer. Eu abro mão de todo medo, de toda angústia, de tudo aquilo que tenta me prender. Mas eu prossigo e que céus e terra ouçam falar do teu nome através da minha vida, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós pedimos ao Senhor, serve o banquete inteiro. Deus, eu sou apenas a tua serva. Eu sou a garçonete que vai servir a tua palavra. Oh, chorecantaramanaias. Derrama o teu óleo nesse lugar. Chorecantaramanaias. Prepara o solo, Deus, de cada coração. Dilata nossa alma, o nosso espírito e o nosso ventre para frutificar. Ano passado nós florescemos e agora é chegado o tempo da maturidade. Chorecantaramanaias. Toca Deus nos ventres agora. Faça essas mulheres gerarem frutos para o Senhor a tempo e fora de tempo. Frutos que determinarão aqui na terra o teu poder, que anunciarão a tua grandeza, profissionalmente, fisicamente, espiritualmente, dentro das suas casas e fora delas. Em nome de Jesus, proclamamos a tua palavra. Eu oro para que o Senhor não permita, Deus, que seja eu, mas fala na minha boca
guarda as minhas palavras e profetiza aquilo que tu queres a esse povo. Comanda, Espírito Santo. Eu suplico a você. É teu, é por você, é em você, que nessa manhã eu compartilho a tua palavra. Recebam em nome de Jesus. Te agradecemos por aquilo que foi implantado no nosso ventre hoje. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Gente, alguém tem uma tarraxa? É que eu não queria ficar sem um brinco. Eu quase nunca uso brinco. Obrigada. Peraí. Me dá um minuto aí que a gente é mulher, né? Senão eu vou sair nas filmagens tudo sem um brinco só, gente. Pode sentar? Podem sentar, gente. Nessa manhã eu queria compartilhar com você essa palavra que Deus começou a gerar em mim no ano passado, quando Ele me perguntou se eu poderia gerar um filho para Ele. E eu confesso para você que na hora eu disse que sim e me alegrei. Raquel Malafaia estava aqui, Midian estava aqui, minha amiga Gabi estava aqui. E recebi cadernos e Deus me disse, começa a escrever a tua nova temporada. E de lá para cá esse caderno vem sendo regado com lágrimas, com momentos de exposição, como ontem minha mãe falou, onde nos desnudamos na presença dEle. Esse caderno tem sido regado com profecias do Senhor, não apenas sobre mim, mas sobre as próximas gerações, sobre as tuas filhas. E eu tenho ficado muito feliz. E nessa manhã o Espírito Santo estava falando muito comigo sobre temporadas. A grande verdade é que a nossa vida, ela é repleta de temporadas. E eu amo quando a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 3, que a gente tem o tempo de ajuntar e o tempo de afastar, tem o tempo de sorrir e o tempo de chorar. A gente também tem o tempo, né, de construir e ser desconstruída. E aí a Bíblia vai descrevendo diversos tipos de tempo, mas para você e para mim, eu quero dizer que a novidade desse ano é que a gente cresceu. É que agora a gente é mulher grande. E como mulher grande, Deus está nos chamando para compor a linha de frente. Só que compor a linha de frente precisa de algumas armas, né? E Deus me entregou 4 verdades, 4 conselhos sobre mulheres que entenderam que agora cresceram. Pastora, a gente está falando de um crescimento espiritual, novas etapas. E o texto que eu quero ler com você é Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Mas antes de entrar estritamente neste texto, eu quero voltar alguns versículos atrás para te contar como foi que tudo aconteceu. Porque o primeiro conselho que eu tenho para você essa manhã é que quando a gente gera para Deus, quase sempre, eu poderia dizer que todas as vezes, ou quase sempre, nós sofremos resistência. Ai, pastora, você vai começar assim. Eu não estou falando isso para você para te dar medo, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas eu estou dizendo para você que como filha adulta, que como aquela que o pai quer gerar, quando a gente é família e tem filho mais velho na casa, a gente chama assim, ó, vem cá, papai e mamãe, tira as crianças, né, deixa as crianças assistindo um desenho, pega só a galera mais velha e fala assim, vamos conversar aqui, o que está acontecendo nessa casa, não é verdade? E aí, para os adultos, a gente expõe de fato o que está acontecendo, até porque muitas das respostas que a gente precisa pode vir e vai vir deles. E assim é o Senhor. Então, a primeira coisa que aconteceu em Êxodo, capítulo de número 1, é que, lembra do tal do José, aquele da túnica colorida, que foi jogado pelos seus irmãos lá no poço, depois ele chega a segundo lugar do Egito, e por causa dele, Deus livra todo o povo, e vai, né, dar alimento para todo o povo hebreu, e eles são guardados pelo Senhor daquela fome. Quando essa geração toda passa e José falece, assume outro faraó. Gente, esse brinco hoje não está querendo. Deixa aqui. Assume outro faraó, e quando ele assume, o que acontece? Ele começa a temer o povo de Deus.
Aí ele não conhece José. Ele não sabe o acordo que tinha sido feito antes dele. E ele começa a falar, rapaz, esses hebreus, eles não param de crescer. E eles são perigosos, sabia? Porque se eles começarem a crescer, em algum momento eles se voltarem contra nós, eles podem nos vencer. Porque eles são muito grandes. E a primeira coisa que Deus diz para mim é, diga às minhas filhas que a oposição, ela é clara. Jesus disse, meus filhinhos, quando vocês estiverem aqui na terra, lembrem-se, o mundo tem aflição, mas eu venci o mundo. E aí eu fiquei guardando isso comigo. Foi engraçado que durante esse último mês eu passei várias provas do Senhor. E teve um dia que eu falei para o Daniel, caramba, eu estou muito arrojada de Deus. E ele disse, você está viva? Eu falei, tô. Ele, então, bem-vinda ao mundo. Você tem que lembrar que você está aqui, mas você tem Ele como seu parceiro. E aí no texto de Êxodo capítulo de número 1, esse faraó, ele começa a dizer assim, eu tô com medo do povo hebreu. Manda dobrar a carga dele. Já reparou que quando você vai começar a fazer algo para Deus, você sai daqui e você diz, eu vou gerar para Deus. O que Deus quer que eu faça? Ah, eu vou fazer. Deus quer que eu seja voluntária, eu vou ser a melhor, eu vou me colocar em todas as escalas. Ah, eu vou cantar porque eu sempre escondi esse dom e agora eu vou cantar para Deus. E aí quando você começa, a primeira escala que era para você vir, alguém na tua família adoece. Aí você fala, não tem problema, isso é normal, né, pastora? Eu vou de novo, aí o teu chefe faz o quê? Te escala no serviço. E você fala, caramba, até hoje nada disso acontecia, foi só me posicionar. Ei, filhinha grande, a oposição vem, mas sabe o que a Bíblia diz? Que quanto mais Faraó colocava peso e carga sobre eles, mais o povo crescia, mais o povo prosperava. Nada e nem ninguém vai parar as filhas dele. Você pode dizer amém? Nada e nem ninguém, não tem carga pesada, não tem jugo pesado, não tem trabalho pesado, mas você precisa se posicionar. Você não pode lidar com as oposições da vida de maneira natural. Você precisa se lembrar e dizer, opa, eu gero para Deus, eu preciso me posicionar. Eu gero para Deus. Sabe por que crescimento incomoda? Incomoda inimigo. E aí sabe o que deu? No verso de número 15, o rei do Egito viu que nada parava eles, então ele manda chamar as hebreias, as parteiras do Egito e diz assim, olha só, Sifra e Puá, todas as vezes que vocês chegarem para parir um menino, se for homem, mata. Sifra e Puá, naquele momento, temem a Deus. E aí elas ficam com aquele temor de matar o que Deus gerou de fruto. E nesse momento Deus me disse algo. Ai, meu Deus. Aqui a Bíblia diz, depois que Sifra e Puá temem a Deus, elas começam a ir fazer o parto das hebreias, mas elas não matam. E Faraó manda chamá-las de novo e elas dizem, sabe o que é, rei? É porque elas são tão fortes que quando a gente chega lá, já pariram. Recebe força do Senhor. Mas sabe o que o Senhor faz com Sifra e Puá? Dá a elas família. Quando eu li esse texto, eu li de novo, e de novo, e de novo, e eu disse, meu Deus, tem algo de extraordinário aqui. Aqui Deus pergunta para mim e para você, quer ser minha parceira na história que eu estou contando? Porque se quiser ser minha parceira na história que eu estou contando, vou dar família. Porque Deus pega aquelas duas parteiras que não eram casadas, que não tinham família, e dá a elas casa. E dá a elas família. E dá a elas legado. E eu parei para pensar, meu Deus, é tão verdade isso. Me lembrei de outra mulher, Raabe. Uma mulher que não tinha nada para ganhar família. Era uma prostituta de primeira. Ela não ia ganhar nada nessa terra. Pelos homens era só um objeto. Mas fez parte do time de Deus. E todas as vezes que eu e você dizemos, me apresento para o time de Deus, ele diz,
Dá família para ela, Pai. Dá família, porque com essa aqui eu posso contar. Dá uma salva de palmas ao Senhor. E no verso de número 22 do capítulo de número 1, eu preciso te dizer que a oposição, ela não desiste tão fácil. Mas nem você e eu, porque você tem quem do seu lado? Quem é o teu parceiro? Deus. No verso de número 22, para mim, é uma das chaves desse capítulo. Porque ele dá início de maneira perfeita ao capítulo de número 2. Olha o que a palavra de Deus diz no verso de número 22. Por isso, ó Faraó, ordenou a todo o povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Sabe por que eu falei que é a chave perfeita para começar o verso de número 2? O capítulo de número 2, porque no capítulo de número 2 nasce um menino que foi jogado no Nilo. Mas aqui, perceba que Faraó manda jogar no Nilo para matar. E você vai ver que na história, o rio que Moisés encarou, provavelmente com vários outros bebezinhos que foram lançados ali antes e depois dele, para ele não foi rio de morte, foi rio de vida. Você pode dizer amém? Todas as vezes que existir um decreto contra você, mas que você fizer parte do time de Deus, que você fizer parte do legado dele, do povo dele, que você se posicionar para ele, não tema, porque a morte vai se transformar em vida. A segunda verdade que eu preciso te dizer essa manhã é que o que Deus gera em você, repete comigo, é no secreto. Capítulo de número 2, verso 1 e 2 diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Moisés foi escondido por 3 meses, escondido para a hora certa. E aqui eu me lembro novamente de Eclesiastes, porque uma das frases que eu mais repito para mim é pequenininha, é: tudo é formoso ao seu tempo. A maioria das vezes, porque a gente foi treinado nesse tempo de fast food, nesse tempo de coisas rápidas, comidas rápidas, afazeres rápidos, resultados rápidos, curtidas rápidas, nós ficamos tensos quando demora. Mas tudo tem um tempo formoso e Deus nunca perde o controle. Quem se descontrola na maioria das vezes somos eu e você. E aqui eu me lembrei de 2 pessoas. Eu comecei falando de José e ele era um homem que teve que ter um baita de um autocontrole. José simplesmente teve paz, mas ele não se calou. Ele saiu contando os sonhos dele. E a gente pode fazer um paralelo na Bíblia com outra mulher, que o tio dela disse para ela: ei, secreto. Quem, pastora? Esther. Esther, ela era uma menina órfã. Uma menina que não tinha nada de cenário positivo a favor dela. Mas a menina se destaca no meio de todas as outras mulheres, vai parar no palácio e o rei diz: você tem algo que ninguém mais tem, eu quero você. Mas ela era judia e o povo daquele rei oprimia os judeus, não por causa do rei, mas por causa de outros mandatos atrás, onde Amã tinha feito o rei selar com seu anel, e essa é outra história. Mas algo me chama a atenção na vida da Esther. Sabe o que é? É que o tio dela vira para ela e fala assim: Esther, não é para você abrir a boca, não é para você falar da onde você é para você ficar quieta. Ele sabia que se Esther tivesse dito em algum momento durante o concurso entre as virgens que ela era judia, ela poderia perder tudo. E eu quero dizer um conselho para você que está crescendo, que está virando madura, que é essa mulher que Deus pode contar no time dele. Amiga, tem muita diferença entre você ser vulnerável, porque a gente precisa ser. Ninguém aqui é de ferro, o vaso aqui é de barro. Entre você ser aquela mulher cheia de autoridade, que vai proclamar a palavra: abre bem a tua boca e eu te encherei, como a Bíblia diz. E você ser bocuda,
E você ser você e a sua bocona grande, falando o que não devia. Falando o que você tinha que ter guardado em secreto. Joquebede era uma mulher que guardou aquele menino em secreto. Ela não podia nem contar para as vizinhas. Já parou para pensar que ela provavelmente ficou 9 meses calada? Só Arão, o marido dela, Arão e Miriam devia saber que ela está grávida. Porque se está rolando o decreto, todo mundo sabe, mulher gosta de falar, né? Ó, na casa da fulana nasceu uma criança, vai ver se é menino. Porque se eu perdi o meu, vê se o dela é homem também para matar. Oposição, né? Que é o primeiro ponto. Provavelmente Joquebede ficou caladinha. Guardou em secreto aquela gravidez e guardou em secreto um menino. Gente, como é que guarda um menino em secreto sem chorar 3 meses? Como? Ela devia ser uma baita de uma mãe para saber ninar aquele menino. Ó, não tinha 3 palavrinhas. Não tinha televisão. Não tinha fuxicória. Não tinha nada disso. Ela tinha que saber ninar aquele menino, pôr no peito muito bem, porque ele não podia chorar. Se chorasse, ó, todo mundo ouvia. Foi planejado, gente, eu contratei. Obrigada, filho, você é profeta. A gente tem que ter sabedoria para se calar. Até porque a gente não sai contando os nossos segredos para quem dá com a língua nos dentes, né? A gente conta segredo para quem é confiável. Mulher madura tem que ser confiável. Mulher madura tem que saber guardar segredo. Tem que saber gerar em segredo aquilo que Deus te confiou segredo. Eu quero dizer para você, é tempo de aprender a gerar no secreto em poder de oração, em poder de jejum e em poder de perseverança. Que dia que tu viu alguém gerar filho no meio da rua? Se viu, misericórdia, não deveria. Filho é gerado dentro de quarto, filho físico. E fruto para Deus também é gerado dentro de quarto. Como pastora orando, como pastora jejuando, como pastora perseverando, que é a terceira parte. Às vezes tu ora, às vezes tu jejua, às vezes está até na velha aliança, como a gente aprendeu ontem. Só que às vezes falta você perseverar. Ontem eu tive a grata alegria de receber a mãe de uma jovem aqui. Eu orei por essa mulher 21 dias. Quando deu na sexta-feira, eram 2 irmãos. E eles estavam apreensivos, dizendo: pastora, você comprou um convite para ela, mas ela não vai vir. Pastora, ela nem gosta disso, a gente não quer que você gaste esse dinheiro à toa. E eu falei para eles: ei, nós vamos fazer igual Esther. Nós vamos calar a boca, nós vamos orar, nós vamos jejuar e nós vamos perseverar. E se ela aparecer, cremos que Deus quis. Se ela não aparecer, Deus tem seus planos. E ontem à noite ela estava aqui. Na sexta pela manhã, o menino me mandou: pastora, a minha mãe vai ao Misbatom. A gente tem que aprender a gerar e perseverar. Às vezes vai ser 21 dias, mas às vezes vai ser 1 ano. Às vezes vão ser 9 meses, às vezes vão ser 10 anos, 20 anos, 30 anos. E pelo que você tanto sonha, vale a pena esperar quanto tempo? Porque se de fato não vale a pena esperar, você precisa rever se é o seu sonho. Eu amo quando a Bíblia diz em Colossenses 4, verso número 2: perseverai na oração, vigiando com ação de graças. É tão difícil perseverar dizendo obrigada. Abraão se fortalecia dizendo glória a Deus. Ei, tá difícil para você? Glória a Deus. Eu amei, num enterro, eu tive a oportunidade de ouvir um pastor dizendo que só aqui na terra temos a oportunidade de adorar a Deus na dor. Porque Apocalipse diz que no céu não haverá dor, não haverá choro, não haverá doença, não haverá tristeza. Então todas as vezes que você passa por dificuldade aqui na terra, e Joquebede estava em um estreito, ela tinha a oportunidade de ficar lá se lamuriando, contando fofoca para amiga, contando os segredos da vida dela, ou guardar em secreto, perseverando e crendo na palavra de Deus, adorando Ele e sendo grata.
Essa palavra me lembra muito de Maria. Como que a gente pode esquecer Maria, né, gente? Essa história, ela é um reflexo do livramento que Deus dá a nós através de Jesus. Mas se a gente pensar em Maria e pensar em Joquebede, a gente pode começar a ver qual é o perfil das mulheres que Deus traça. Pode reparar, todas elas na Bíblia, Jael, Esther, Joquebede, Sara, todas, elas tinham alguns perfis que se parecem muito entre elas. Não perfil físico, mas características do próprio Deus. Elas eram sábias, elas eram maduras, elas eram fortes. E a terceira verdade que eu preciso dizer para você que está crescendo é que mulher que gera para Deus precisa ser uma mulher forte. Provérbios 31, no texto que todas as mulheres almejam ouvir e se tornar diariamente, a mulher virtuosa diz: reveste-se de força e dignidade. Esses são os nossos vestidos. Você não é mais a garotinha que vai vestir o vestido de bolinha e vai ficar cantando ding-dong, ding-dong. Você agora é mulher forte. E essas mulheres têm características em comum. Êxodo 2, 3 e 4 diz: quando já não podia escondê-lo mais, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Quais são, pastor, as características dessa mulher? Da mulher que Deus escolhe para gerar para ele? Primeira coisa, comum. Pergunta aí para a mulher do seu lado: você é comum? Se ela te responder que sim, diz para ela: então você é apropriada para ele derramar a glória. Deus sempre vai escolher, gente, as mais comuns. Ele gosta mesmo é de pegar a escória para poder glorificar o nome dele. Tua história é difícil, diz: oh Deus, hoje você disse que você escolheu, fui eu mesmo. Como é que foi tua infância? Foi durona? Você é apropriada. Ai, pastora, foi complicada. Ih, então você está no topo da lista. Ih, pastora, meu legado é difícil. Caramba, agradece, porque tu vai passar na fila várias vezes das mulheres escolhidas. Essas são as mulheres. Deus escolhe as que não são para confundir as que são. Talvez até hoje você tenha dito: ai, Deus, queria tanto que a minha história fosse assim, fosse assado. A sua história é perfeita para Ele usar. A sua história é divina. A segunda coisa, depois de ser comum, é que ela era corajosa e destemida. Coragem, da etimologia da palavra, significa ação do coração. E aqui eu fico pensando que o amor era o combustível da coragem que Joquebede teve. Ela era uma mulher que não tinha medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele é o único que pode lançar fora o medo. Então Joquebede, ela era possuída por esse amor, que arrancava do peito dela o medo de jogar um menino na água. Você é mãe? Porque eu sou. Quando a Manuela pede qualquer coisa, meu Deus, eu sou capaz de mover os céus. Eu deixo de comer por ela. Essa noite ela disse: pode ser festa do pijama? Nós três dormir juntinho? E aí o pai dela disse: eu vou deixar a gente dormir juntinho. E ela começou: festa do pijama, festa do pijama. Quando você olha aquele bebezinho, a cria e o fruto que Deus te deu, ai, é difícil se desapegar, não é? Mas Joquebede, ela sabia: tudo que eu tenho vem do alto, vem do Pai das luzes. Isso possuía ela, preenchia ela, a ponto dela dizer: me deu, é teu, toma. Eu faço a minha parte, mas eu assumo com coragem. Ela teve coragem de assumir todos os riscos. Assumiu ficar segurando a criança, assumiu entregar a criança, ela assumiu tudo. Assumiu aquela gravidez de risco, porque provavelmente algumas devem ter dito: se está tendo isso, eu não vou ter, não quero. Outras devem ter dito: nasceu menino, problema.
Joquebede disse, nasceu menino, mas eu vejo expectativa de vida porque ele não dá nada à toa. Quando você anda com ele, você não fica perguntando por quê. Joquebede não sabia. E talvez, abre um parêntese, você e eu chamamos tantas vezes livramento de problema. Dizemos, ai, mas que problemão. Muitas mulheres deviam ter dito, ai, é menino, que problema. Joquebede virou e falou, ai, é menino, vou guardar. Para de chamar o que Deus está dizendo, é o teu livramento de problema. Joquebede vira e fala, ai, eu vejo expectativa de vida. E a Bíblia não conta que ela sabia que Moisés seria o livramento do povo todo. Quando você anda com o homem, o Deus soberano do alto, você não fica perguntando, você só faz. Joquebede não ficou, Deus, eu guardo ou jogo logo? Guardo ou jogo logo? Ela diz, guardo. Algo dentro dela, algo dentro de você está dizendo, protege o fruto. Protege o fruto que eu te dei. Guarda o fruto que eu te dei. Joquebede não tinha medo, ela era sábia. A Bíblia diz em Salmos, ou Provérbios 28:1, o ímpio foge embora ninguém o persiga, mas o justo é ousado como leão. Ah, essa mulher, ela era uma leoa. A gente é tão parecida com Deus, a gente é tão obra-prima dele, que, já viu aquela música? Cordeiro e leão, já viu? Que a gente canta falando dele, mas nós somos imagem e semelhança de quem, gente? É por isso que ele colocou em mim, você, duas características muito fortes, muito diferentes. Quais, pastora? Ele aflorou a nossa personalidade. Tem hora que a gente é leoa, já reparou? A mulher, ela é tipo a galinha choque, ela protege, ela vem mesmo, ela diz, é meu. E tem hora também que ela vai igual um cordeiro. O cordeiro, ele é fraco, ele segue, ele obedece. Assim foi Joquebede, foi uma leoa para guardar a cria, mas foi um cordeiro para obedecer a ordem do país que ela vivia. E na hora certa, dentro do cesto, ela joga Moisés às margens do Nilo. Ah, mulher, aqui tem um segredo muito grande. Você precisa ser sábia para saber que horas você vai ser a leoa e que horas tu vai ter que ser um cordeirinho. Porque não dá para tu ser leão quando é a hora de você ser submissa. Ah, não gosto dessa palavra de submissão. Ei, leoa que é poderosa, deixa leão rugir mais forte. Ei, leoa que ama um Deus que tudo serve, que tudo pode, que sabe o seu lugar, se deixa dominar, porque ele que era cordeiro e leão, foi levado como um cordeiro ao matadouro, por mim e por você. E tem hora que para o evangelho não ser blasfemado, tu vai ter que ser cordeiro, tu vai ter que se submeter e diz, até aqui fui leão, a partir de aqui sou cordeiro, eu obedeço, eu fiz tudo o que podia. Joquebede fez tudo o que ela podia. Para de achar também que tu não tem que fazer nada. Joquebede prepara o cesto, guarda o menino 3 meses, protege o cesto de betume e por fim ela diz, Miriam, vem cá que você é minha filha mais velha. Isso mostra, mulher não anda sozinha. Tu está querendo fazer os planos de Deus sozinha? Ele diz, nunca foi sozinho. A família inteira está envolvida, a família de Cristo e a tua também. Ela pega e diz, Miriam, vem cá, você vai ficar olhando Moisés lá no rio. Miriam vai e fica observando o que acontece com o cestinho de Moisés. Ah, mulher, se a gente pudesse entender que a gente precisa ser perseverante. O cenário quase nunca combina com a promessa, mas a gente não pode desistir do nosso Moisés. A gente precisa ser estrategista, habilidosa. A gente precisa parar de chamar de problema o que é o nosso grande livramento. E o que eu queria terminar dizendo, eu podia dizer tantas coisas sobre essa mulher, mas a última característica que eu dei para ela é que Joquebede era calma. Oh, eu não sei como tu é, às vezes tu é mais calma de natureza, eu sou arretada. Oh, irmão, o sangue ferve. Eu sou uma mulher forte, nora de uma mulher forte, filha de uma mulher forte, mãe de uma mulher forte. Daquele toquinho adora liderar. Ai, meu Deus.
Joquebede conviveu com a incerteza. Você sabe que quando a gente está convivendo com a incerteza, a gente fica meio espivitada. Mas ela se manteve calma. Ela tinha mais 2 filhos, um marido, uma gravidez para esconder e um menino que não podia chorar, mas se manteve sã. Então, pastora, qual que é a novidade disso tudo até agora? É que você cresceu, meu amor. É que agora está na hora de você virar uma mulher forte, de parar de meninice, de virar casca grossa, de encarar os problemas que a vida traz e faz parte dela. Lembrando quem é o teu parceiro. Lembrando que você com ele é maioria. Lembrando que você com ele pode todas as coisas. E se o medo vier, pastora, se apodera do amor. Pastora, e se a insegurança vier, ele é quem te assegura. E se a falta vier, pastora, no céu tem celeiros inteiros. Peça ao dono do celeiro, porque você só é parte do time e não o time inteiro. Ai, pastora, e se a minha família não for comigo? Diga ao dono do resto da família, porque Joquebede entendeu que ela não era dona da casa. E a última coisa que eu quero dizer é exatamente isso. Gerar para Deus é uma entrega. Verso de número 5 a 10 diz: a filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andaram pela margem do rio. Nisso ela viu um cesto de junco e mandou as criadas apanhá-lo. Ao abrir, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: é menino dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e disse: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó. E esse o adotou com o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Todas as vezes que Deus te dá um fruto, e Joquebede recebe o fruto na gravidez. Ele também pede um fruto e ela entrega o fruto no Nilo. Aí ela recebe de novo o fruto nas mãos dela, para cuidar, só que dessa vez com provisão. E ela entrega de novo o fruto. E aqui, esse texto, essa palavra, Deus me disse há mais ou menos um mês, quando eu perdi um bebê. Eu estava dormindo na casa da minha mãe. E naquela noite eu não conseguia dormir. Eu perdi um bebê na sexta-feira. Na segunda, meu marido foi para o hospital. Ficou internado por 6 dias e a minha mãe falou: vem dormir comigo. E eu coloquei Manuela para dormir e eu não conseguia pegar no sono. Bati no quarto da minha mãe e disse: mãe, eu não consigo dormir. Ela foi preparar um chá para mim, nós conversamos bastante. Quando eu voltei para o quarto, Deus me disse: ei, você é minha mordoma. E eu disse: eu não estou entendendo o que significa isso. E ele disse: a grande verdade é que a gente passa o dia, passa a noite, vai ao médico, volta, se casa, compra, vende, compra roupa nova, compra casa. E começamos a achar que dominamos a nós mesmos. Mas a Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos. E você é minha. Significa que o que eu deixo você dominar é como minha mordoma de você mesmo e de todos que eu te der. E na hora Deus disse para mim: Joquebedes, essas são as mulheres que eu estou chamando para gerar para mim. As que entendem que o fruto é meu, é por mim e através de mim. Eu dou, eu peço, eu devolvo e devolvo de maneira gloriosa, porque Joquebede, ela faria de graça, mas fez recebendo salário. Quando eu e você entregamos para Ele o fruto que já é dele e nos colocamos como boas mordomas do tempo,
da saúde, da família, do dinheiro, dos frutos, do ministério, dos discipulados. Sabe o que acontece? A promessa dele é: faria de graça, né? Mas vou prover todo o recurso que você precisa. Esse é o Deus que a gente serve. É privilégio gerar para Deus. Joquebede foi a ama do filho dela. Até mais ou menos 5 anos, eles tinham direito de criá-lo para amamentar. O evangelho se trata de perder para ganhar, gente. Tá tão na moda ser crente e tão fora de moda praticar o evangelho. Tá tão na moda ser crente e tão fora de moda acreditar 100%. Tá na moda ser crente e brega confiar quando você não tem resposta nenhuma. Buscamos resposta 24 horas. Temos respostas rápidas. Mas Deus está dizendo para você: eu preciso que você pare de ser semi-crente, a crentona da porta larga, porque não foi isso que eu te chamei. Eu preciso que você seja crente, a filha, a mulher madura com quem eu posso contar para gerar e me devolver, e eu deixo você cuidar do que é meu. Dá uma salva de palmas ao Senhor. E naquele momento de dor, onde o meu corpo estava sangrando, Deus me disse: não rejeita a dor, porque quem rejeita a dor não cresce. E naquele momento eu disse: mas Deus, o que eu estou vivendo não combina com o que eu ouvi de você. Eu ouvi: gera um filho para mim. E eu pensei: vou gerar e vai apregoar as nações da terra, e vai cantar para você, e profetizar para você, e testemunhar você. 5 semanas depois eu perdi aquele bebê, e eu já tinha coleção de palavras. 8 palavras escritas, eu posso te dar certeza. E eu disse: o cenário não combina com a promessa que eu tenho. O cenário de Joquebede não combinava. Deus dá um menino, para quê? Se vão mandar matar. E Deus me disse: para de tentar entender. Seu ventre é meu, e você gerou para mim. Está aqui comigo, é perfeito, e me adora. O meu exército no céu, eu completo como eu quero. E você gerou para mim. Foram 5 semanas. E aí eu entendi algo muito especial. Quando a vida começar a te der limão, para de espremer o limão no teu olho. Porque quando a gente começa a ter um problema, a gente começa a dizer: ai meu Deus, não foi ele que prometeu a promessa. Mas foi. Tira o limão daqui, tira o limão daqui. E decide espremer num copo, tira para fora. E olha como uma pessoa madura para o problema. Lembrando quem é o Deus do problema. Daí tu despeja um pouquinho de água e dissolve o problema na promessa. E você começa a espremer o problema na promessa. E no final das contas, acredita, porque ele está vendo lá na frente e você não. Ele já estava vendo Moisés salvando todo o povo. Quantas mulheres perderam um filho, mas Joquebede guardou o livramento dela e do povo inteiro. O que é que Deus pode gerar em você hoje? Deus nunca deixa o seu povo sem socorro. Levantou José, depois levantou Moisés, levantou Jesus para salvar a mim e a você. E hoje Ele está levantando você. Eu queria pedir para que você se levantasse. E que nessa manhã você dissesse: eu aceito ser um sacrifício vivo. Eu aceito perder direitos e prazeres. Eu aceito desfrutar, mesmo que seja num momento de vale.
Porque Deus me disse, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, muita gente me perguntou, pastora, você está sofrendo? E é claro que eu sofri, irmã. Eu tenho 27 anos. Eu imaginei como seria o rosto daquele bebezinho. Eu sonhei com isso. A minha filha dizia, eu estou pronta para ser irmã mais velha. No dia que eu sangrei, ela dizia, para sangue, para, em nome de Jesus. Mas sabe o que todo tempo eu sentia? Que existia um Deus que estava segurando a minha mão, me colocando no colo e dizendo, vai passar. Você é forte. Você é corajosa. Eu estou te expandindo. Você não entende os meus planos agora, mas amanhã vai entender. Eu estou vendo o que você não vê. Oh, filha, virar azeite, virar vinho, contar milagre é tão bom, né? O difícil é ser pisado para virar azeite. O difícil é ser esmagado para virar vinho bom. Então qual foi a novidade? O que você tem para entregar hoje como fruto? O que Deus hoje vai gerar em você? Porque de lá para cá, eu tenho aprendido a valorizar tantos detalhes que passavam despercebidos. Tem tanta coisa para mim que está perdendo valor. Coisas que eu dava imenso valor e agora eu olho e digo... Porque Deus quer dizer para essas mulheres, como Ele falou com Joquebede lá atrás. O controle nunca foi seu. Você está o quê? Você está doente hoje. Gera um fruto de fé para Deus. Você está solteira hoje. Faz parte do time de Deus, porque a solteira cuida das coisas dele. Valoriza o que de fato precisa, mulher. Jesus está voltando. E Ele está dizendo, minhas filhas, a madura, ela tem mãos leves e olhos molhados. Ela não é como a mulher de Ló que olha para trás. Ela prossegue para o alvo. E eu quero te dizer a mesma palavra que Deus me disse. Tudo que Ele te der, no tempo da tua semeadura, desfruta sem culpa. No tempo que tu estiver plantando. Porque Joquebede recebeu o salário para ser mãe do próprio filho. E naquela noite Deus me deu 2 palavras de Salmos. Ele diz, abençoa o justo e como escudo o cerca de benevolência. Escudo e refúgio. Porque na tua palavra eu espero. Eu quero declarar que no ano que vem nós vamos ter muitos frutos de hoje. Tem frutos e os teus e os meus serão frutos que são presente para o mundo. Frutos que Deus vai representar na terra, a tempo e fora de tempo. Basta que você diga, eu me posiciono hoje. Eu sei que nós ainda vamos contar muitas notícias boas. Eu sei que está no forno. E eu creio que eu vou terminar o ano dizendo para você que eu estou grávida. Porque Deus não é um Deus que promete e deixa na mão. Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que cumpre. Não no nosso tempo. E as pedras do caminho são para te fazer esse mulherão.